Maria Lugones, Universidade de Nova York. Rumo a um feminismo descolonial. Resumo. Em Heterosexualism and the Colonial Modern Gender System, 2007, propus uma leitura da relação entre o colonizador e a colonizado-colonizada, em termos de gênero, raça e sexualidade. Com isso, eu não pretendia adicionar uma leitura gendrada e uma leitura racial às já sabidas relações coloniais. Ao invés disso, eu propus uma releitura da própria modernidade capitalista colonial moderna. Isso se dá porque a imposição colonial do gênero atravessa questões sobre ecologia, economia, governo, relaciona-se ao mundo espiritual e ao conhecimento, bem como cruza práticas cotidianas que tanto nos habituam a cuidar do mundo ou a destruí-lo. Proponho este quadro conceitual não como uma abstração da experiência vivida, mas como uma lente que nos permita ver o que está escondido de nossas compreensões sobre raça e gênero e sobre as relações de cada qual à heterossexualidade normativa. Palavras-chave: gênero, raça, sexualidade, colonialidade, heterossexualidade normativa, feminismo descolonial. O copyright é de 2014 pela revista Estudos Feministas, artigo originalmente publicado na revista Hipátia, volume 25, número 4, 2010, traduzido ao português com o consentimento da autora. A modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas, atômicas, separáveis. A crítica contemporânea ao universalismo feminista, feita por mulheres de cor e do terceiro mundo, centra-se na reivindicação de que a intersecção entre raça, classe, sexualidade e gênero vai além das categorias da modernidade. Se mulher e negro são termos para categorias homogêneas, atomizadas e separáveis, então sua intersecção mostra-nos a ausência das mulheres negras, e não sua presença. Assim, ver mulheres não brancas é ir além da lógica categorial. Proponho o sistema moderno colonial de gênero como uma lente através da qual aprofundar a teorização da lógica opressiva da modernidade colonial, seu uso de dicotomias hierárquicas e de lógica categorial. Quero enfatizar que a lógica categorial dicotômica e hierárquica é central para o pensamento capitalista e colonial moderno sobre raça, gênero e sexualidade. Isso me permite buscar organizações sociais nas quais pessoas têm resistido à modernidade capitalista e estão em tensão com esta lógica. Segundo Juan Ricardo Aparicio e Mário Bleiser, chamarei de não moderno tais formas de organizar o social, o cosmológico, o ecológico, o econômico e o espiritual. Nota de rodapé. Juan Ricardo Aparicio e Mário Bleiser, 2008, apresentam essa análise e a relação entre conhecimento e práticas políticas que focam em pesquisa científica comprometidas politicamente em comunidades indígenas das Américas, incluindo tanto acadêmicos e acadêmicas quanto ativistas, pessoas de dentro e de fora das comunidades. Esta é uma contribuição importante para compreender processos descoloniais, libertadores na produção do conhecimento. Fim da nota. Com Aparicio e Bleiser e outros, uso o não moderno para expressar que aquelas formas não são pré-modernas. O aparato moderno as reduz a formas pré-modernas. Assim, conhecimentos, relações e valores, práticas ecológicas, econômicas e espirituais são logicamente constituídos em oposição a uma lógica dicotômica, hierárquica, categorial.
A colonialidade do gênero. Eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como uma dicotomia central da modernidade colonial. Começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica e hierárquica entre humano e não humano foi imposta sobre as colonizados colonizadas a serviço do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres. Essa distinção tornou-se a marca do humano e a marca da civilização. Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das Américas e as africanos e africanas escravizados e escravizadas eram classificados ou classificadas como espécies não humanas, como animais incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem europeu burguês colonial moderno tornou-se um sujeito agente, apto a decidir para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade e por estar atada ao lar a serviço do homem branco europeu burguês. A imposição dessas categorias dicotômicas ficou entretecida com a historicidade das relações, incluindo as relações íntimas. Neste trabalho, quero imaginar como pensar sobre interações íntimas e cotidianas que resistem à diferença colonial. Quando penso em intimidade aqui, não estou pensando exclusivamente nem principalmente sobre relações sexuais. Estou pensando na vida social entretecida entre pessoas que não estão atuando como representativas ou autoridades. Começo, então, com uma necessidade de entender que as colonizados colonizadas tornaram-se sujeitos em situações coloniais na primeira modernidade, nas tensões criadas pela imposição brutal do sistema moderno colonial de gênero. Nota de rodapé. A primeira modernidade refere-se ao momento da conquista, também designada como modernidade colonial. A segunda modernidade surge a partir da Revolução Industrial, cunhada como modernidade capitalista. Fim da nota. Sob o quadro conceitual de gênero imposto, os europeus branco-burgueses eram civilizados. Eles eram plenamente humanos. A dicotomia hierárquica como uma marca do humano também tornou-se uma ferramenta normativa para condenar os e as colonizados e colonizadas. As condutas dos e das colonizados e colonizadas e suas personalidades/almas eram julgadas como bestiais e, portanto, não gendradas, promíscuas, grotescamente sexuais e pecaminosas. Mesmo que nesse tempo a compreensão do sexo não fosse dimórfica, os animais eram diferenciados como machos e fêmeas, sendo o macho a perfeição, a fêmea a inversão e deformação do macho. Nota de rodapé. Desde o século XVIII, a visão ocidental dominante, abre aspas, tem sido de que existem dois sexos estáveis, incomensuráveis e opostos, e que as vidas políticas, econômicas e culturais de homens e mulheres, seus papéis de gênero, estão de algum modo baseados nesses, entre aspas, fatos. Fecha aspas. Thomas Laqueur, 1992, página 6. Para Thomas Laqueur, historicamente, as diferenciações de gênero precediam as diferenciações de sexo.
Ele rastreia o que chama de, abre aspas, modelo do sexo único, fecha aspas, através da antiguidade grega até o final do século XVII e além. Um mundo onde pelo menos 2 gêneros correspondem a nada além de um sexo, onde as fronteiras entre macho e fêmea são de grau e não de tipo. A longevidade do modelo do sexo único deve-se ao seu vínculo com o poder. Abre aspas. Em um mundo que era tão esmagadoramente masculino, o modelo de sexo único demonstrava o que já era massivamente evidente na cultura. Abre aspas, homem, fecha aspas, é a medida de todas as coisas, e mulher não existe como uma categoria ontologicamente distinta. Fecha aspas, página 62. Laqueur resume a questão da perfeição dizendo que, para Aristóteles e para, abre aspas, a extensa tradição fundada em seu pensamento, as substâncias generativas são elementos interconversíveis na economia de um corpo de sexo único, cuja forma superior é masculina. Fecha aspas, página 42. Fim da nota. Hermafroditas, sodomitas, viragos e os e as colonizados e colonizadas, todos eram entendidos como aberrações da perfeição masculina. A missão civilizatória, incluindo a conversão ao cristianismo, estava presente na concepção ideológica de conquista e colonização. Julgar os e as colonizados e colonizadas por suas deficiências do ponto de vista da missão civilizatória justificava enormes crueldades. Proponho interpretar, através da perspectiva civilizadora, os machos colonizados não humanos como julgados a partir da compreensão normativa do, entre aspas, homem, o ser humano por excelência. Fêmeas eram julgadas do ponto de vista da compreensão normativa como, entre aspas, mulheres, a inversão humana de homens. Nota de rodapé. Existe uma tensão entre a compreensão da procriação central ao modelo do sexo único e a defesa cristã de virgindade. Em vez de ver o funcionamento do sexo como relacionado à produção de calor que leva ao orgasmo, Santo Agostinho o vê relacionado com a queda. O sexo cristão idealizado é sem paixão. Laqueur, 1992, páginas 59 e 60. As consequências para a colonialidade do gênero são evidentes, uma vez que machos e fêmeas bestiais colonizados são considerados excessivamente sexuais. Fim da nota. Desse ponto de vista, pessoas colonizadas tornaram-se machos e fêmeas. Machos tornaram-se não humanos por não homens, e fêmeas colonizadas tornaram-se não humanas por não mulheres. Consequentemente, fêmeas colonizadas nunca foram compreendidas como em falta por não serem como homens, tendo sido convertidas em viragos. Homens colonizados não eram compreendidos como em falta por não serem como mulheres. O que tem sido entendido como, entre aspas, feminização de, entre aspas, homens colonizados, parece mais um gesto de humilhação, atribuindo a eles passividade sexual sob ameaça de estupro. Esta tensão entre hipersexualidade e passividade sexual define um dos domínios da sujeição masculina dos e das colonizados e colonizadas. É importante observar que, frequentemente, quando cientistas sociais pesquisam sociedades colonizadas, a busca pela distinção sexual
e logo a construção da distinção de gênero resultam de observações das tarefas realizadas por cada sexo. Ao fazê-lo, eles e elas afirmam a inseparabilidade de sexo e gênero, característica que desponta principalmente das primeiras análises feministas. Análises mais contemporâneas têm introduzido argumentos pela reivindicação de que gênero constrói sexo. Mas, na versão anterior, sexo fundamentava gênero. Geralmente se confundiam: onde você vê sexo, verá gênero e vice-versa. Porém, se estou certa sobre a colonialidade do gênero na distinção entre humano e não humano, sexo tinha que ser isolado. Gênero e sexo não podiam ser ao mesmo tempo vinculados inseparavelmente e racializados. O dimorfismo sexual converteu-se na base para a compreensão dicotômica do gênero, a característica humana. Alguém bem poderia ter interesse em argumentar que o sexo, que permanecia isolado na bestialização dos e das colonizados e colonizadas, era afinal gendrado. O que é importante para mim aqui é que se perceba o sexo existindo isoladamente da caracterização de colonizados e colonizadas. Isso me parece como um bom ponto de entrada para pesquisas que levam a colonialidade a sério e pretendem estudar a historicidade e o significado da relação entre sexo e gênero. A, entre aspas, missão civilizatória colonial era a máscara eufemística do acesso brutal aos corpos das pessoas através de uma exploração inimaginável, violação sexual, controle da reprodução e terror sistemático, abre parênteses, por exemplo, alimentando cachorros com pessoas vivas e fazendo algibeiras e chapéus das vaginas de mulheres indígenas brutalmente assassinadas, fecha parênteses. A missão civilizatória usou a dicotomia hierárquica de gênero como avaliação, mesmo que o objetivo do juízo normativo não fosse alcançar a generização dicotomizada dos e das colonizados e colonizadas. Tornar os e as colonizados e colonizadas em seres humanos não era uma meta colonial. A dificuldade de imaginar isso como meta pode ser vista nitidamente quando percebemos que a transformação dos e das colonizados e colonizadas em homens e mulheres teria sido uma transformação, não em identidade, mas em natureza. E colocar os e as colonizados e colonizadas contra si próprios ou próprias estava incluído nesse repertório de justificações dos abusos da missão civilizatória. A confissão cristã, o pecado e a divisão maniqueísta entre o bem e o mal serviam para marcar a sexualidade feminina como maligna, uma vez que as mulheres colonizadas eram figuras em relação a Satanás, às vezes como possuídas por Satanás. A transformação civilizatória justificava a colonização da memória e, consequentemente, das noções de si das pessoas, da relação intersubjetiva, da sua relação com o mundo espiritual, com a terra, com o próprio tecido de sua concepção de realidade, identidade e organização social, ecológica e cosmológica. Assim, à medida que o cristianismo tornou-se um instrumento mais poderoso da missão de transformação, a normatividade que conectava gênero e civilização concentrou-se no apagamento das práticas comunitárias ecológicas, saberes de cultivo,
de tecelagem do cosmos, e não somente na mudança e no controle de práticas reprodutivas e sexuais. Pode-se começar a observar o vínculo entre, por um lado, a introdução colonial do conceito moderno instrumental da natureza como central para o capitalismo, e, por outro, a introdução colonial do conceito moderno de gênero. Pode-se notar como este vínculo é macabro e pesado em suas ramificações impressionantes. Também se pode reconhecer, com o alcance que estou dando à imposição do sistema moderno colonial de gênero, a desumanização constitutiva da colonialidade do ser. O conceito de colonialidade do ser, que entendo como relacionado ao processo de desumanização, foi desenvolvido por Nelson Maldonado Torres. Nota: Nelson Maldonado Torres, 2003. Fim da nota. Uso o termo colonialidade seguindo a análise de Aníbal Quijano, do sistema de poder capitalista do mundo em termos da, abre aspas, colonialidade do poder, fecha aspas, e da modernidade, dois eixos inseparáveis no funcionamento desse sistema de poder. A análise de Quijano fornece-nos uma compreensão histórica da inseparabilidade da racialização e da exploração capitalista como constitutiva do sistema de poder capitalista que se ancorou na colonização das Américas. Nota: Aníbal Quijano entende a colonialidade do poder como a forma específica que a dominação e a exploração adquirem na constituição do sistema de poder mundial capitalista. Abre aspas. Colonialidade, fecha aspas, refere-se à classificação das populações do mundo em termos de raças, a racialização das relações entre colonizadores e colonizados e colonizadas, a configuração de um novo sistema de exploração que articula em uma estrutura todas as formas de controle do trabalho em torno da hegemonia do capital, onde o trabalho está racializado, tanto o trabalho assalariado como a escravidão, o sistema de servos e a pequena produção de bens tornam-se formas racializadas de produção. Todas eram formas novas na medida em que se constituíram a serviço do capitalismo. Ao eurocentrismo como o novo modelo de produção e controle da subjetividade, a um novo sistema de controle da autoridade coletiva em torno da hegemonia do Estado-nação que exclui as populações racializadas como inferiores do controle da autoridade coletiva. Aníbal Quijano, 1991-1995, Quijano e Immanuel Wallerstein, 1992. Fim da nota. Ao pensar a colonialidade do gênero, eu complexifico a compreensão do autor sobre o sistema de poder capitalista global, mas também critico sua própria compreensão do gênero visto só em termos de acesso sexual às mulheres. Nota: para o meu argumento contra a compreensão de Quijano da relação entre colonialidade e sexo-gênero, indico Maria Lugones, 2007. Fim da nota. Ao usar o termo colonialidade, minha intenção é nomear não somente uma classificação de povos em termos de colonialidade de poder e de gênero, mas também o processo de redução ativa das pessoas, a desumanização que as torna aptas para a classificação, o processo de sujeição e a investida de tornar o e a colonizado e colonizada menos que seres humanos. Isso contrasta fortemente com o processo de conversão que constitui a missão de cristianização.
Rumo a um feminismo descolonial, de Maria Lugones. Teorizando a resistência, descolonizando o gênero. A consequência semântica da colonialidade do gênero é que, abre aspas, mulher colonizada, fecha aspas, é uma categoria vazia. Nenhuma mulher é colonizada. Nenhuma fêmea colonizada é mulher. Assim, a resposta colonial à Sojourner Truth é obviamente não. Nota de rodapé. Anti-a-Woman, discurso feito na Women's Rights Convention em Akron, Ohio, Estados Unidos, em 29 de maio de 1851. Fim da nota de rodapé. Diferentemente da colonização, a colonialidade do gênero ainda está conosco. É o que permanece na intersecção de gênero, classe e raça como construtos centrais do sistema de poder capitalista mundial. Pensar sobre a colonialidade do gênero permite-nos pensar em seres históricos compreendidos como oprimidos apenas de forma unilateral. Como não há mulheres colonizadas enquanto ser, sugiro que enfoquemos nos seres que resistem à colonialidade do gênero a partir da, entre aspas, diferença colonial. Tais seres são, como sugeri, só parcialmente compreendidos como oprimidos, já que construídos através da colonialidade do gênero. A sugestão é não buscar uma construção não colonizada de gênero nas organizações indígenas do social. Tal coisa não existe. Entre aspas, gênero não viaja para fora da modernidade colonial. Logo, a resistência à colonialidade do gênero é historicamente complexa. Quando penso em mim mesma como uma teórica da resistência, não é porque penso na resistência como o fim ou a meta da luta política, mas sim como seu começo, sua possibilidade. Estou interessada na proliferação relacional subjetiva e intersubjetiva de libertação, tanto adaptativa e criativamente opositiva. A resistência é a tensão entre a sujeitificação, entre parênteses, a formação/informação do sujeito, e a subjetividade ativa, aquela noção mínima de agenciamento necessária para que a relação opressão, seta para a esquerda, seta para a direita, resistência, seja uma relação ativa, sem apelação ao sentido de agenciamento máximo do sujeito moderno. Nota de rodapé. Em artigo anterior, Lugones, 2003, introduzo o conceito de, abre aspas, subjetividade ativa, fecha aspas, para captar a noção mínima de agenciamento daquela que resiste a múltiplas opressões e cuja subjetividade múltipla é reduzida pelas compreensões hegemônicas, compreensões coloniais, compreensões racistas gendradas até o ponto de apagar qualquer agenciamento. É o pertencimento dela a comunidades impuras que dá vida a seu agenciamento. Fim da nota. A subjetividade que resiste com frequência expressa-se infrapoliticamente em vez de em uma política do público, a qual se situa facilmente na contestação pública. Legitimidade, autoridade, voz, sentido e visibilidade são negadas à subjetividade oposicionista. A infrapolítica marca a volta para o dentro, em uma política de resistência rumo à libertação. Ela mostra o potencial que as comunidades dos e das oprimidos e oprimidas têm entre si de constituir significados que recusam os significados e a organização social estruturados pelo poder. Em nossas existências colonizadas, racialmente gendradas e oprimidas, somos também diferentes daquilo que o hegemônico nos torna.
Esta é uma vitória infrapolítica. Se estamos exaustos e exaustas, completamente tomados e tomadas pelos mecanismos micro e macro e pelas circulações do poder, a, entre aspas, libertação perde muito de seu significado ou deixa de ser uma questão intersubjetiva. A própria possibilidade de uma identidade baseada na política e o projeto da descolonialidade perdem sua base ancorada nas pessoas. Nota de rodapé Walter D. Mignolo, 2000. Fim da nota. Conforme me desloco metodologicamente dos feminismos de mulheres de cor para um feminismo descolonial, penso sobre feminismo desde as bases e nelas, desde a diferença colonial e nela, como uma forte ênfase no terreno, em uma intersubjetividade historicizada, encarnada. A questão da relação entre a resistência ou a contestação à colonialidade de gênero e a descolonialidade está mais sendo posta aqui do que sendo respondida. Está fora do escopo desse artigo, mas seguramente dentro do projeto com o qual estou comprometida, argumentar que a colonialidade do gênero constitui-se pela colonialidade de poder, saber, ser, natureza e linguagem, sendo também constitutiva dessas. Elas são crucialmente inseparáveis. Uma maneira de expressar isso é que a colonialidade do saber, por exemplo, é gendrada e que, sem entender seu caráter gendrado, não se entende a colonialidade do saber. Mas quero aqui me adiantar dizendo que não existe descolonialidade sem descolonialidade de gênero. Então, a imposição colonial moderna de um sistema de gênero opressivo, racialmente diferenciado, hierárquico, permeado pela lógica moderna da dicotomização, não pode ser caracterizada como circulação de poder que organiza a esfera doméstica, como oposta ao domínio público da autoridade e à esfera do trabalho assalariado, abre parênteses, e o acesso e controle da biologia de sexo e reprodução, fecha parênteses, como em contraste à intersubjetividade e ao saber cognitivo-epistêmico ou como natureza oposta à cultura. Fim da nota. Mas me proponho sim a entender a resistência à colonialidade do gênero a partir da perspectiva da diferença colonial. Descolonizar o gênero é necessariamente uma praxis. É decretar uma crítica da opressão de gênero racializada, colonial e capitalista heterossexualizada, visando uma transformação vivida do social. Como tal, a descolonização do gênero localiza quem teoriza em meio a pessoas em uma compreensão histórica, subjetiva e intersubjetiva da relação oprimir, seta para a esquerda, seta para a direita, resistir, na intersecção de sistemas complexos de opressão. Em grande medida, tem que estar de acordo com as subjetividades e intersubjetividades que parcialmente constroem e são construídas, entre aspas, pela situação. Deve incluir, entre aspas, aprender sobre povos. Além disso, o feminismo não fornece apenas uma narrativa da opressão de mulheres, vai além da opressão ao fornecer materiais que permitem às mulheres compreender sua situação sem sucumbir a ela. Começo aqui a fornecer uma forma de compreender a opressão de mulheres subalternizadas através de processos combinados de racialização, colonização, exploração capitalista e heterossexualismo.
Minha intenção é enfocar na subjetividade e intersubjetividade para revelar que, desagregando opressões, desagregam-se as fontes subjetivas e intersubjetivas de agenciamento das mulheres colonizadas. Chamo a análise da opressão de gênero racializada capitalista de, abre aspas, colonialidade do gênero, fecha aspas. Chamo a possibilidade de superar a colonialidade do gênero de, abre aspas, feminismo descolonial, fecha aspas. A colonialidade do gênero permite-me compreender a opressão como uma interação complexa de sistemas econômicos racializantes e engendrados, na qual cada pessoa no encontro colonial pode ser vista como um ser vivo histórico plenamente caracterizado. Como tal, quero compreender aquele e aquela que resiste como oprimido e oprimida pela construção colonizadora do locus fraturado. Mas a colonialidade do gênero esconde aquele e aquela que resiste como um ou uma nativo ou nativa plenamente informado ou informada de comunidades que sofrem ataques cataclísmicos. Assim, a colonialidade do gênero é só um ingrediente ativo na história de quem resiste. Ao enfocar naquele ou naquela que resiste, situado ou situada na diferença colonial, minha intenção é revelar o que se torna eclipsado. O longo processo da colonialidade começa subjetiva e intersubjetivamente em um encontro tenso que tanto constitui a normatividade capitalista moderna colonial quanto não se rende a ela. O ponto crucial sobre esse encontro é que sua construção subjetiva e intersubjetiva informa a resistência oferecida aos ingredientes da dominação colonial. O sistema de poder global capitalista moderno-colonial, que Aníbal Quijano caracteriza como tendo início no século XVI nas Américas e em vigor até hoje, encontrou-se não com um mundo a ser estabelecido, um mundo de mentes vazias e animais em evolução. Ao contrário, encontrou-se com seres culturais, política, econômica e religiosamente complexos, entes em relações complexas com o cosmos, com outros entes, com a geração, com a terra, com os seres vivos, com o inorgânico em produção, entes cuja expressividade erótica, estética e linguística, cujos saberes, noções de espaço, expectativas, práticas, instituições e formas de governo não eram para ser simplesmente substituídas, mas sim encontradas, entendidas e adentradas em entrecruzamentos, diálogos e negociações tensos, violentos e arriscados que nunca aconteceram. Ao invés disso, o processo de colonização inventou os e as colonizados e colonizadas e investiu em sua plena redução a seres primitivos, menos humanos, possuídos satanicamente, infantis, agressivamente sexuais e que precisavam ser transformados. O processo que quero seguir é o de oprimir-resistir no locus fraturado da diferença colonial. Ou seja, quero seguir os sujeitos em colaboração e conflito intersubjetivos plenamente informados como membro das sociedades americanas nativas ou africanas, na medida em que assumem, respondem, resistem e se acomodam aos invasores hostis que querem expropriá-los e desumanizá-los. A presença invasiva o subjuga brutalmente de forma sedutora, arrogante, incomunicante e poderosa, deixando pouco espaço para ajustes que preservem seus próprios sentidos de si mesmos na comunidade e no mundo.
Mas, em vez de pensar o sistema global capitalista colonial como exitoso em todos os sentidos na destruição dos povos, relações, saberes e economias, quero pensar o processo sendo continuamente resistido e resistindo até hoje. E desta maneira quero pensar o e a colonizado e colonizada tampouco como simplesmente imaginado, imaginada e construído e construída pelo colonizador e a colonialidade de acordo com a imaginação colonial e as restrições da empreitada capitalista colonial, mas sim como um ser que começa a habitar um locus fraturado, construído duplamente, que percebe duplamente, relaciona-se duplamente, onde os lados do locus estão em tensão e o próprio conflito informa ativamente a subjetividade do ente colonizado em relação múltipla. Nota de rodapé. Uma observação mais sobre a relação entre interseccionalidade e pureza categorial. A interseccionalidade tornou-se primordial nos feminismos de mulheres de cor nos Estados Unidos. Como disse antes, não se pode ver, localizar ou se dirigir a mulheres de cor, abre parênteses, mulheres latinas dos Estados Unidos, asiáticas, ticanas, afro-americanas ou indígenas norte-americanas, fecha parênteses, dentro do sistema legal dos Estados Unidos, nem em grande parte da vida institucionalizada deste país. Quando se considera as categorias dominantes, entre elas, entre aspas, mulher, entre aspas, negro e entre aspas, pobre, vê-se que não estão articuladas de maneira que incluam pessoas que são mulheres, negras e pobres. A intersecção entre aspas, mulher e, entre aspas, negro, revela a ausência das mulheres negras em vez da sua presença. Isso porque a lógica categorial moderna constrói as categorias em termos homogêneos, atomizados, separáveis e constituídos dicotomicamente. Essa construção procede a partir da presença generalizada de dicotomias hierárquicas na lógica da modernidade e das instituições modernas. A relação entre pureza categorial e dicotomias hierárquicas funciona assim. Cada categoria homogênea, separável, atomizada caracteriza-se em referência ao membro superior da dicotomia. Assim, entre aspas, mulheres, refere-se a mulheres brancas. Entre aspas, negro, refere-se a homens negros. Quando se tenta entender as mulheres na intersecção entre raça, classe e gênero, mulheres não brancas, negras, mestiças, indígenas ou asiáticas são seres impossíveis. São impossíveis porque não são nem mulheres burguesas europeias, nem machos indígenas. A interseccionalidade é importante quando mostra a falha das instituições em incluir discriminação ou opressão contra mulheres de cor. Mas aqui quero ser capaz de pensar na sua presença como seres tanto oprimidos como resistentes. Então me voltei para a colonialidade do gênero na diferença colonial e, a partir dela, para poder perceber e compreender o locus fraturado das mulheres colonizadas e dos e das agentes fluentes em culturas nativas. Fim da nota. O sistema de gênero é não só hierárquica, mas radicalmente diferenciado, e a diferenciação racial nega humanidade e, portanto, gênero às colonizadas. Nota de rodapé. Concordo com Oyeronki Oyewumi, 1997, que sugere uma reivindicação similar para a colonização dos povos Yorubá. Mas complexifico essa reivindicação, pois compreendo tanto gênero como sexo como imposições coloniais. Ou seja,
A organização do social em termos de gênero é hierárquica e dicotômica, e a organização do social em termos do sexo é dimórfica e relaciona o macho ao homem, inclusive para marcar uma falta. O mesmo é verdade para a fêmea. Então, os e as mesoamericanos e americanas que não compreendem o sexo em termos dimórficos separáveis, mas em termos de dualismos fluidos, tornam-se tanto macho ou fêmea. Linda Alcoff vê a contribuição do esperma e do óvulo no ato reprodutivo como envolvida de alguma forma na divisão sexual e na divisão gendrada. Mas a contribuição de esperma e óvulo é bem compatível com a intersexualidade. De abre aspas, fornece o óvulo, fecha aspas, ou abre aspas, fornece o esperma, fecha aspas, até um ato particular de concepção, não quer dizer que quem fornece o esperma seja macho ou homem, nem quem fornece o óvulo seja fêmea ou mulher. Mas nada sobre o significado de macho ou homem apontaria inequivocadamente para um fornecedor de esperma que seja marcadamente intersexuado como um homem macho, exceto, de novo, como uma questão de lógica normativa. Se a dicotomia de gênero ocidental moderna está conceitualmente amarrada à distinção sexual dimórfica e produção de esperma, é a condição necessária e suficiente de masculinidade, então é óbvio que o doador de esperma é macho e um homem. As características hormonais e gonadais são notoriamente insuficientes para determinar gênero. Pense na perversa confusão de prender transexuais macho para fêmea em presídios masculinos, para sentir um pouco dessa percepção arraigada da linguagem e na consciência populares. Fim da nota. Irene Silverblatt, Carolyn Dean, Maria Esther Pozzo e Johnny Ledesma, Pamela Calla e Nina Lori, Silvia Marcos, Paula Gunn Allen, Lesme Marmon Silco, Felipe Guamán Poma, de Ayala e Oyeronke Oyewumi. Entre outros, permitem-me afirmar que o gênero é uma imposição colonial. Nota de rodapé. Irene Silverblatt, 1990-1998. Carolyn Dean, 2001. Maria Esther Pozzo e Johnny Ledesma, 2006. Pamela Calla e Nina Lori, 2006. Silvia Marcos, 2006. Paula Gunn Allen, 1992. Lesme Marmon Silco, 2006. Felipe Guamán Poma de Ayala, 2009 e Oyewumi, 1997. Fim da nota. Não apenas por se impor sobre a vida vivida em sintonia com cosmologias incompatíveis com a lógica moderna das dicotomias, mas também por habitar mundos compreendidos construídos e, conforme tais cosmologias, animaram o ente entre outros, outras, em resistência a partir da diferença colonial e em sua tensão extrema. O longo processo de subjetificação dos e das colonizados e colonizadas em direção à adoção, internalização da dicotomia homens-mulheres como construção normativa do social, uma marca de civilização, cidadania e pertencimento à sociedade civil, foi e é constantemente renovado. Encontra-se esse processo em carne e osso, mais e mais nas oposições,
ancoradas em uma longa história de exposições experienciadas como sensatas em sociedades alternativas resistentes situadas na diferença colonial. É o movimento rumo à coalizão o que os impulsa a conhecer uma a outra como entes que são densos, relacionados em sociedades alternativas e alicerçadas nos lugares tensos e criativos da diferença colonial. Examino e dou ênfase à historicidade da relação oprimir, seta para a esquerda, seta para a direita, resistir, e, portanto, saliento as resistências concretas vividas à colonialidade do gênero. Quero marcar especialmente a necessidade de manter uma leitura múltipla do ente relacional que resiste, isto é, uma consequência da imposição colonial do gênero. Vemos a dicotomia do gênero operando normativamente na construção do social e nos processos coloniais de subjetificação opressiva. Mas, se vamos fazer uma outra construção do ente relacional, necessitamos colocar entre colchetes o sistema de gênero colonial dicotômico, humano-não humano, que é constituído pela dicotomia hierárquica homem-mulher, para os coloniais europeus, mais os e as colonizados e colonizadas, não gendrados ou gendradas, não humanos, humanas. Como explica Oyewumi, uma leitura colonizante do Yorubá lê a dicotomia hierárquica na sociedade Yorubá, apagando assim a realidade da imposição colonial de um sistema de gênero multiplamente opressivo. Portanto, é necessário que tenhamos muito cuidado com o uso dos termos mulher e homem e que os coloquemos entre colchetes, quando necessário, ao tecer a lógica do locus fraturado, sem causar o desaparecimento das fontes sociais que se tecem nas respostas de resistência. Se apenas urdimos homem e mulher no próprio tecido que constitui o ente em relação à resistência, apagamos a própria resistência. Somente ao colocá-los entre colchetes, podemos apreciar a lógica diferente que organiza o social na resposta de resistência. Assim, a percepção e a habitação múltiplas, a fratura do locus, a consciência dupla ou múltipla são estabelecidas em parte por essa diferença lógica. O locus fraturado inclui a dicotomia hierárquica que constitui a subjetificação dos e das colonizados e colonizadas. Mas o locus é fraturado pela presença que resiste, a subjetividade ativa dos e das colonizados e colonizadas contra a invasão colonial de si próprios ou próprias na comunidade desde o habitar-se a si mesmos, mesmas. Vemos aqui o espelhamento da multiplicidade da mulher de cor nos feminismos de mulheres de cor. Acima mencionei que estava seguindo a distinção que Aparício e Blazer fazem entre o moderno e o não moderno. Nota de rodapé, Aparício e Blazer, 2008, fim da nota de rodapé. Eles tornam a importância da distinção nítida quando nos dizem que a modernidade tenta controlar ao negar a existência, o desafio da existência de outros mundos com diferentes pressuposições ontológicas. A modernidade nega essa existência ao roubar-lhes a validez e a coexistência no tempo. Esta negação é a colonialidade. Ela emerge como constitutiva da modernidade. A diferença entre moderno e não moderno torna-se, na perspectiva moderna, uma diferença colonial,
uma relação hierárquica na qual o não moderno está subordinado ao moderno. Mas a exterioridade da modernidade não é pré-moderna. Nota de rodapé, Aparicio e Blazer, 2008, fim da nota de rodapé. É importante ver que um referencial conceitual pode muito bem ser fundamentalmente crítico da lógica, entre aspas, categórica, essencialista da modernidade. Criticar a dicotomia entre homem e mulher e até o dimorfismo entre macho e fêmea sem ver a colonialidade ou a diferença colonial. Tal referencial não teria sequer a possibilidade de resistência ao sistema de gênero moderno colonial e à colonialidade do gênero, e poderia excluir essa resistência porque não pode ver o mundo se multiplicar através de um locus fraturado na diferença colonial. Pensando na metodologia da descolonialidade, procedo a ler o social a partir das cosmologias que o informam, em vez de começar com uma leitura gendrada das cosmologias que subjazem e constituem a percepção, a motilidade, a incorporação e a relação. Assim, o giro que estou recomendando é muito diferente de um que lê o gênero no social. A mudança pode nos permitir compreender a organização do social em termos que desvendam a profunda ruptura da imposição do gênero no ente relacional. Traduzir termos como Koshskalaka, Shashavarmi e Urim no vocabulário de gênero, na concepção dicotômica, heterossexual, racializada e hierárquica, que dá significado à distinção de gênero, é exercer a colonialidade da linguagem por meio da tradução colonial e, portanto, apagar a possibilidade de articular a colonialidade do gênero e a resistência a ela. Conversando com Filomena Miranda, perguntei a ela sobre a relação entre o Aymara, Quamanhã e Utijanhã, ambos frequentemente traduzidos como, entre aspas, vivente. Sua resposta complexa relacionou Utijanhã com Uta, residir coletivamente na terra comunal. Ela me disse que não se pode ter Quamanhã sem Utijanhã. Segundo ela, quem não tem Utijanhã está Wacha e pode virar Miste. Mesmo vivendo grande parte do tempo em La Paz, distantes das suas terras comunais, ela mantém Utijanhã, que agora está lhe convocando a participar do governo. No próximo ano, ela governará com sua irmã. A irmã de Filomena substituirá seu pai e, portanto, será Chacha 2 vezes, já que sua comunidade, tanto como seu pai, são Chacha. A própria Filomena será Chacha e Warmi, uma vez que governará no lugar da sua mãe em uma comunidade Chacha. A minha posição é que traduzir Chacha e Varmi ou Warmi como homem e mulher violenta a relação comunal expressa por Utijanhã. Filomena traduziu Chacha-Warmi ao espanhol como opostos complementares. A nova Constituição boliviana, o governo de Morales e os movimentos indígenas de Abya Yala expressam um compromisso com a filosofia de Suma Quamanhã, frequentemente traduzido como bem viver. A relação entre Quamanhã e Utijanhã indica a importância da complementaridade e sua inseparabilidade do florescimento comunal na produção constante de equilíbrio cósmico. Chacha-Warmi não é separável de Utijanhã em significado e prática,
Ambos se constituem em um só. Logo, a destruição de Shashavarmi não é compatível com Summa Quamanya. Nota de rodapé. É importante para mim não, entre aspas, traduzir aqui. Fazer isso permitiria que você entendesse o que eu digo, mas não entender realmente, já que não posso dizer o que quero tendo traduzidos os termos. Por isso, se não traduzo e você pensa que entende menos ou que nada entende, acho que você pode entender melhor, porque isso funciona como um exemplo de pensamento da diferença colonial. Fim da nota. Certamente não estou defendendo não ler ou não, entre aspas, ver a imposição das dicotomias humano-não humano, homem-mulher ou macho-fêmea na construção da vida cotidiana, como se isso fosse possível. Fazer isso seria esconder a colonialidade do gênero e apagaria a própria possibilidade se sentir, ler, o tenso habitar, a diferença colonial, bem como as respostas a partir daí. Ao marcar a tradução colonial de Shashavarmi como homem-mulher, estou ciente do uso de homem e mulher na vida cotidiana das comunidades bolivianas, incluindo o discurso interracial. O êxito da complexa normatização de gênero, introduzida com a colonização na constituição da colonialidade do gênero, se tornou esta tradução colonial um assunto cotidiano, mas a resistência à colonialidade de gênero é também vivida linguisticamente na tensão da ferida colonial. O apagamento político, a tensão vivida do linguagismo, entre parênteses languaging, de se mover entre modos de viver na linguagem, entre Shashavarmi e homem-mulher, constitui a lealdade à colonialidade de gênero ao apagar a história de resistência a partir da diferença colonial. Nota de rodapé. Languaging foi um termo primeiramente utilizado pelos biólogos chilenos Maturana e Varela, em 1973, ao proporem uma teoria da autopoiesis. Esta postula que a linguagem não é apenas um sistema estrutural independente de nossas interações, uns ou umas, com os, as, outros, outras. E quando Bakhtin, languaging refere-se ao, abre aspas, processo contínuo e simultâneo de tornarmos nós mesmos e de tornarmos nossas práticas linguísticas na medida em que interagimos e damos sentido ao mundo. Fecha aspas. Ofélia Garcia e Li Wei, 2014, página 20, tradução da revisora. O termo foi depois adotado e explorado por muitos outras pensadores ou pensadoras, incluindo Mignolo, para quem languaging significa pensar e escrever entre linguagens, as quais sempre estão emaranhadas em relações de poder. Podemos assim dizer que languaging e worlding, termo cunhado por Spivak, para se referir ao fato de que a escrita textualidade forneceu uma estrutura teórica que justificava o domínio colonial e a expansão imperial. São processos sempre entrelaçados. Fim da nota. A Utijanha, que Filomena Miranda não é um viver no passado, é apenas um modo de viver Shashawarmi. A possibilidade de Utijanha hoje depende, em parte, de vidas vividas na tensão linguageira da diferença colonial. Diferença colonial.
Walter Mignolo começa Local Histories Global Designs nos dizendo que, abre aspas, o tópico principal deste livro é a diferença colonial na formação e transformação do sistema moderno colonial mundial. Fecha aspas. Nota de rodapé, Mignolo, 2000. Página 9, em algarismo romano. Fim da nota. Conforme a frase, abre aspas, a diferença colonial, fecha aspas, desloca-se da escritura de Mignolo, seu significado torna-se aberto. A diferença colonial não é definida em local histories. De fato, uma disposição definidora não é bem-vinda na introdução de Mignolo a esse conceito. Assim, conforme apresento algumas citações do texto de Mignolo, não as estou introduzindo como sua definição da, abre aspas, diferença colonial, fecha aspas. Ao invés disso, a partir da complexidade do seu texto, essas citações guiam minhas ideias sobre resistência à colonialidade de gênero na diferença colonial. Citação: a diferença colonial é o espaço onde a colonialidade do poder é exercida. Mignolo, 2000, página 9, em algarismo romano. Uma vez que a colonialidade do poder é introduzida na análise, a, abre aspas, diferença colonial, fecha aspas, se torna visível, e as fraturas epistemológicas entre a crítica eurocêntrica ao eurocentrismo se distinguem da crítica ao eurocentrismo ancorada na diferença colonial. Mignolo, 2000, página 37. Eu preparei a nós mesmos para estudarmos estas afirmações. Pode-se olhar o passado colonial e, como observador ou observadora, ver os e as nativos ou nativas negociando a introdução de crenças e práticas estrangeiras, como também negociando serem assignados ou assignadas a posições inferiores e considerados ou consideradas contaminantes e sujos ou sujas. Obviamente, ver isso não é ver a colonialidade. Melhor dizendo, é ver as pessoas, qualquer um ou uma, na verdade, pressionadas sob circunstâncias difíceis a ocupar posições degradantes que as tornam seres enojantes aos superiores sociais. Ver a colonialidade é ver a poderosa redução de seres humanos a animais, a inferiores por natureza, em uma compreensão esquizoide de realidade que dicotomiza humano de natureza, humano de não humano, impondo assim uma ontologia e uma cosmologia que, em seu poder e constituição, indeferem a seres desumanizados toda a humanidade, toda a possibilidade de compreensão, toda a possibilidade de comunicação humana. Ver a colonialidade é tanto ver a Jaque, a pessoa, o ser que está em um mundo de significado sem dicotomias, quanto a besta, ambas reais, ambas lutando por sobrevivência sob diferentes poderes. Assim, ver a colonialidade é revelar a degradação mesma que nos dá duas interpretações da vida, e um ser interpretado por elas. A única possibilidade de tal ser jaz em seu habitar plenamente esta fratura, esta ferida, onde o sentido é contraditório e, a partir desta contradição, um novo sentido se renova. A diferença colonial é o espaço onde as histórias, entre aspas, locais, inventando e implementando os desígnios globais, encontram histórias, entre aspas, locais,
O espaço onde os desígnios globais têm que ser adaptados, adotados, rejeitados, integrados ou ignorados. Mignolo 2000, página 9. A diferença colonial é, finalmente, a localização tanto física como imaginária, onde a colonialidade do poder opera na confrontação entre dois tipos de histórias locais disposta em diferentes espaços e tempos ao redor do planeta. Se a cosmologia ocidental é o ponto de referência historicamente inevitável, as múltiplas confrontações de dois tipos de histórias locais desafiam dicotomias. Cosmologias cristã e indígena americana, cosmologias cristã e ameríndia, cosmologias cristã e islâmica, cosmologias cristã e confuciana, entre outras, só acionam dicotomias onde você as olha uma por uma, não quando você as compara nos confins geohistóricos do sistema moderno colonial mundial. Mignolo 2000, página 9, em Algarismo Romano. Fim da citação. Assim, não se trata de um assunto do passado. É uma questão da geopolítica do conhecimento. É uma questão de como produzimos um feminismo que pegue os desígnios globais para a energia do feminino e masculino racializados e, apagando a diferença colonial, recolha essa energia para usá-la em direção à destruição dos mundos de sentidos de nossas próprias possibilidades. Nossas possibilidades apoiam-se na comunalidade, não na subordinação. Não estão na paridade com nosso superior na hierarquia que constitui a colonialidade. Por sua relação íntima com a violência, essa construção do humano encontra-se viciada por completo. Citação. A diferença colonial cria as condições para situações dialógicas nas quais uma enunciação fraturada é mobilizada pela perspectiva subalterna como resposta ao discurso e perspectiva hegemônicas. Mignolo 2000, página 10, em Algarismo Romano. A transcendência da diferença colonial só pode ser feita a partir de uma perspectiva de subalternidade, de descolonização e, portanto, a partir de um novo terreno epistemológico onde o pensamento de fronteira é exercido. Mignolo 2000, página 45. Fim da citação. Vejo esses dois parágrafos em tensão precisamente porque, se o diálogo for com o homem e com a mulher modernos, sua ocupação da diferença colonial envolve sua redenção, mas também sua autodestruição. O diálogo não só é possível na diferença colonial, mas necessário para aqueles e aquelas resistindo à desumanização em localidades diferentes e entremescladas. Assim, de fato, a transcendência só pode ser feita desde uma perspectiva de subalternidade, mas rumo à novidade de ser sendo. Citação. O pensamento de fronteira é uma consequência lógica da diferença colonial. O locus fraturado de enunciação a partir da perspectiva subalterna define o pensamento de fronteira como resposta à diferença colonial. Mignolo 2000, página 10, em Algarismo Romano. É também o espaço onde a restituição do saber subalterno está tomando lugar e onde o pensamento de fronteira está emergindo. Mignolo 2000, página 9, em Algarismo Romano.
As diferenças coloniais ao redor do planeta são a casa que a epistemologia de fronteira ocupa. Mignolo, 2000, página 37. Fim da citação. Estou propondo um pensamento de fronteira feminista, onde a liminaridade da fronteira é um solo, um espaço, uma fronteira, para usar o termo de Glória Anzaldúa. Não apenas uma fenda, não uma repetição infinita de hierarquias dicotômicas entre espectros do humano desalmados. Frequentemente, no trabalho de Mignolo, a diferença colonial é invocada em níveis outros que subjetivo e intersubjetivo. Mas, quando ele a utiliza para caracterizar o, abre aspas, pensamento de fronteira, fecha aspas, conforme a interpretação que faz de Anzaldúa, ele a concebe exercitando a diferença colonial. Ao fazer isso, ele entende o locus de Anzaldúa como fraturado. A leitura que eu quero efetuar vê a colonialidade de gênero e rejeição, resistência e resposta. Se adapta à sua própria negociação, sempre de maneira concreta, desde dentro, por assim dizer. Lendo o locus fraturado. O que estou propondo ao trabalhar rumo a um feminismo descolonial é, como pessoas que resistem à colonialidade do gênero na diferença colonial, aprendermos umas sobre as outras sem necessariamente termos acesso privilegiado aos mundos de sentidos dos quais surge a resistência à colonialidade. Ou seja, a tarefa da feminista descolonial inicia-se com ela vendo a diferença colonial e enfaticamente resistindo ao seu próprio hábito epistemológico de apagá-la. Ao vê-la, ela vê o mundo renovado e então exige de si mesma largar seu encantamento com, entre aspas, mulher, o universal, para começar a aprender sobre as outras que resistem à diferença colonial. Nota de rodapé. Entender as histórias umas das outras tem sido um ingrediente importante para compreender profundas coalizões entre mulheres de cor dos Estados Unidos. Aqui dou uma volta nova a essa aprendizagem. Fim da nota. A leitura move-se contra a análise sociocientífica objetificada, visando, ao invés, compreender sujeitos e enfatizar a subjetividade ativa na medida em que busca o locus fraturado que resiste à colonialidade do gênero no ponto de partida da coalizão. Ao pensar o ponto de partida desde a coalizão, porque o locus fraturado é comum a todos e todas, é nas histórias de resistência, na diferença colonial, onde devemos residir aprendendo umas sobre as outras. Compreende-se a colonialidade do gênero como exercícios de poder concretos, intrincadamente relacionados, alguns corpo a corpo, alguns legalistas, alguns dentro de uma sala onde as mulheres indígenas, fêmeas bestiais não civilizadas, são obrigadas a tecer dia e noite, outros no confessionário. As diferenças na concretude e na complexidade do poder, sempre circulando, não são compreendidas como níveis de generalidade. A subjetividade corporificada e o institucional são igualmente concretos. Conforme a colonialidade infiltra cada aspecto da vida pela circulação do poder nos níveis do corpo, do trabalho, da lei, da imposição de tributos, da introdução da propriedade e da expropriação da terra, sua lógica e eficácia são enfrentadas por diferentes pessoas palpáveis, cujos corpos,
Entes relacionais e relações com o mundo espiritual não seguem a lógica do capital. A lógica que seguem não é consentida pela lógica do poder. O movimento desses corpos e relações não se repete a si próprio. Não se torna estático e fossilizado. Tudo e todos e todas continuam respondendo ao poder e, na maior parte do tempo, respondem sem ceder, o que não quer dizer na forma de desafio aberto, mesmo que às vezes seja um desafio aberto, de maneiras que podem ou não ser benéficas para o capital, mas que não são parte de sua lógica. A partir do locus fraturado, o movimento consegue manter modos criativos de reflexão, comportamento e relacionamento que são antitéticos à lógica do capital. Sujeitos, relações, fundamentos e possibilidades são transformados continuamente, encarnando uma trama desde o locus fraturado, que constitui uma recriação criativa povoada. Adaptação, rejeição, adoção, desconsideração e integração nunca são só modos isolados de resistência, já que são sempre performados por um sujeito ativo densamente construído pelo habitar a diferença colonial com um locus fraturado. Quero ver a multiplicidade na fratura do locus, tanto o acionamento da colonialidade de gênero como a resposta de resistência a partir de uma noção subalterna de si, do social, de ente em relação do cosmos, tudo enraizado numa memória povoada. Sem a densa multiplicidade, vemos somente a colonialidade do gênero como algo já dado ou uma memória congelada, uma compreensão fossilizada do ser em relação a partir de uma noção pré-colonial do social. Parte do que vejo é o movimento tenso, pessoas se movimentando, a tensão entre a desumanização e a paralisia da colonialidade do ser e a atividade criativa de ser sendo. Não se resiste sozinha à colonialidade do gênero. Resiste-se a ela desde dentro de uma forma de compreender o mundo e de viver nele que é compartilhada e que pode compreender os atos de alguém, permitindo assim o reconhecimento. Comunidades, mais que indivíduos, tornam possível o fazer. Alguém faz com mais alguém, não em isolamento individualista. O passar de boca em boca, de mão em mãos práticas, valores, crenças, ontologias, tempo, espaços e cosmologias vividas constituem uma pessoa. A produção do cotidiano dentro do qual uma pessoa existe produz ela mesma na medida em que fornece vestimenta, comida, economias e ecologias, gestos, ritmos, habitats e noções de espaço e tempo particulares significativos. Mas é importante que estes modos não sejam simplesmente diferentes. Eles incluem a afirmação da vida ao invés do lucro, o comunalismo ao invés do individualismo, o estar ao invés do empreender, seres em relação em vez de seres em constantes divisões dicotômicas, em fragmentos ordenados hierárquica e violentamente. Estes modos de ser, valorar e acreditar têm persistido na oposição à colonialidade. Finalmente, marco aqui o interesse em uma ética de coalizão em processo, em termos de ser sendo e ser sendo em relação, a qual estende e entretece sua base povoada. Nota Audre Lorde, 2007, fim da nota. Posso pensar o ente em relação como respondendo à colonialidade do gênero na diferença colonial a partir de um locus fraturado, respaldado pela fonte alternativa de sentido que torna possível elaborar respostas.
a possibilidade de fortalecer a afirmação e a responsabilidade do ente em relação assenta-se não pelo repensar a relação com o opressor a partir do ponto de vista da oprimido ou oprimida, mas também pelo avançar a lógica da diferença, da multiplicidade e da coalizão no ponto da diferença. Lorde, 2007. A ênfase está em manter a multiplicidade no ponto de redução, não em manter um produto híbrido que esconde a diferença colonial nas tensas elaborações de mais de uma lógica que não serão sintetizados, mas sim transcendidas. Entre as lógicas em operação estão as muitas lógicas que se encontram com a lógica da opressão. Muitas diferenças coloniais, mas uma lógica de opressão. As respostas a partir do locus fragmentados podem estar criativamente em coalizão, um modo de pensar na possibilidade de coalizão que assume a lógica da descolonialidade e a lógica da coalizão de feministas de cor. A consciência oposicional de uma erótica social. Sheila Sandoval, 2000. A qual assume as diferenças que tornam o ser-sendo criativo, que permite encenações que são totalmente desafiadoras da lógica das dicotomias. Lorde, 2007. A lógica da coalizão é desafiadora da lógica das dicotomias. As diferenças nunca são vistas em termos dicotômicos, mas a lógica tem como sua oposição a lógica de poder. A multiplicidade nunca é reduzida. Assim, marco isso como um começo, mas é um começo que afirma um termo profundo que Maldonado Torres chamou de giro descolonial. Maldonado Torres, 2003. As perguntas proliferam neste momento e as respostas são difíceis. Elas requerem colocar novamente a ênfase em metodologias que se adequam a nossas vidas, de maneira que o sentido de responsabilidade seja máximo. Como aprendemos umas das outras? Como faremos isso sem nos causar dano, mas com a coragem de retomar a tessitura do cotidiano que pode revelar profundas traições? Como nos entrecruzarmos sem assumir o controle? Com quem fazemos esse trabalho? O teórico aqui é imediatamente prático. Minha própria vida, as maneiras de usar meu tempo, de ver, de cultivar um pesar profundo, é animada por uma grande ira e dirigida pelo amor que Lorde, Emma Pérez e Sandoval nos ensinam. Lorde, 2007, Emma Pérez, 1999, Sandoval, 2000. Como praticamos umas com as outras, engajando-nos em diálogo na diferença colonial? Como saber que estamos fazendo isso? Não seria porque aquelas de nós que rejeitam a oferta feita repetidamente por mulheres brancas em grupos de conscientização, conferências, oficinas e reuniões de programas de estudo de mulheres, percebem-na como um fechar de portas à coalizão que iria realmente nos incluir? Não seria o caso de termos sentido uma noção de reconhecimento tranquila, plena e substancial quando perguntamos, abre aspas, o que significa seu nós, mulher branca, fecha aspas. Não seria o caso de termos rejeitado a oferta a partir do lugar de Sojourner Truth e estarmos prontas para rejeitar a resposta delas? Não é o caso de termos recusado a oferta da diferença colonial, certas de que para elas havia somente uma mulher, uma realidade apenas?
Não seria o caso de já nos conhecermos umas às outras como videntes múltiplas na diferença colonial, concentradas em uma coalizão que nem começa nem termina com essa oferta? Estamos nos movendo em um tempo de encruzilhadas, de vermos umas às outras na diferença colonial, construindo uma nova sujeita de uma nova geopolítica feminista de saber e amar.